Olá, sombrios! Passando rapidinho para pedir a vocês que deixem seu like, compartilhem o vídeo e, se não é inscrito, se inscreva. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal a crescer? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro. Faça parte do clube de canais e veja qual categoria é mais confortável para você. Sem mais prosa, vamos pro vídeo. Kátia Lemos observava o fogo consumindo o sítio com uma sensação de vazio crescente. As chamas dançavam, iluminando a escuridão ao redor com uma intensidade quase hipnótica. Mas o brilho que vinha do incêndio não aquecia seu coração. O calor era apenas um lembrete cruel de como tudo estava queimando. Não apenas as terras, mas também as memórias que elas carregavam. Aquelas terras que agora envoltas em cinzas pertenceram um dia a Otávio Costa, o advogado mestiço, vítima do massacre que dizimou a comunidade cigana. Kátia conhecia bem as histórias. Elas vinham como sussurros nas conversas dos mais velhos, ditas sempre com cautela, como se falar daquilo invocasse os mortos. O nome dos ciganos nunca era mencionado abertamente, apenas murmurado em olhares furtivos e em vozes cheias de receio. As terras que agora queimavam haviam sido entregues a Corisco como pagamento pelo serviço sujo que ele havia prestado aos 5 fazendeiros mais ricos e preconceituosos de Pires do Rio. Entre eles estava seu pai, Eduardo Lemos, e essa lembrança a atingia com força, como um golpe no estômago. Kátia olhou para as chamas e sentiu o peso das revelações que há anos consumiam sua consciência. Ela sabia que a vida confortável que teve como criança, a casa grande, as festas, as roupas caras, tudo isso fora sustentado pelo dinheiro sujo, dinheiro manchado com o sangue dos ciganos inocentes. Sua mãe, sempre altiva, chamava aquilo de investimento, com um tom de orgulho. Nunca houve remorso em sua voz, apenas desprezo pelos ciganos, especialmente pelas mulheres da comunidade. Ela apoiava Eduardo cegamente, jamais permitindo que ele se arrependesse do que havia feito. Ela odiava os ciganos como se fossem a fonte de todos os males, e não o contrário. Mas havia uma pessoa na família que enxergava a verdade, e esse alguém era a avó de Kátia. Quando descobriu como Eduardo tinha conseguido o dinheiro, o desgosto tomou conta dela. Os detalhes das mortes, passados de boca em boca pelos rumores que corriam na cidade, chegaram até ela, e a partir daquele momento ela nunca mais olhou para o próprio filho da mesma maneira. O silêncio entre eles foi absoluto. Não houve discussões, apenas o abismo de decepção. Eduardo não era mais seu filho. Ele havia se tornado um estranho, alguém que ela não podia perdoar. Kátia, ainda criança, não compreendia completamente o que se passava, mas sentia o peso daquele silêncio. O vazio nas conversas entre seu pai e sua avó, a tristeza nos olhos dela, tudo isso marcava suas lembranças de infância. Mas com o tempo, conforme amadurecia, Kátia começou a entender o que estava por trás daquele silêncio doloroso. O fardo de carregar o legado manchado de sangue caiu sobre ela, e de certa forma, ela era a única na família que compartilhava do luto silencioso da avó. Kátia não apoiava as decisões de seu pai, e isso a distanciava ainda mais de sua mãe. Agora, diante das chamas, essa lembrança retornava com uma força esmagadora. O fogo que consumia o sítio de Corisco parecia um reflexo de tudo que ela sentia queimando por dentro.
o ódio, o arrependimento, o peso da culpa que não era inteiramente sua, mas que ela carregava mesmo assim. Com um suspiro profundo, seus olhos se encheram de lágrimas, não apenas pela destruição que via diante de si, mas pelas vidas que haviam sido destruídas por causa da ganância de seu pai e dos outros fazendeiros. O sangue dos ciganos, uma dívida que nunca foi paga, agora cobrava seu preço. E Kátia sentia que o pior ainda estava por vir. Ela sabia que a conta estava chegando, e dessa vez ninguém sairia ileso. As palavras de sua avó, ditas com uma voz firme e ao mesmo tempo cheias de dor, nunca saíram da cabeça de Kátia. Ecoavam em sua mente desde os seus 15 anos. Os pecados dos pais serão cobrados nos filhos. Essas palavras ecoavam agora, vibrando em sua mente enquanto ela assistia ao fogo consumir as terras do feiticeiro Corisco. Aquelas chamas não apenas queimavam a propriedade, mas também pareciam incinerar o que restava de sua infância, de suas lembranças, de sua história que sempre esteve manchada pelo sangue de inocentes. A riqueza e prosperidade em que viveram não foram capazes de trazer verdadeira paz ou felicidade. Sua mãe, apesar de ter tudo, nunca foi feliz. A opulência que a cercava era um manto de engano, uma ilusão que escondia a verdade amarga. Eduardo, seu pai, nunca fora fiel. Ele não apenas traía a confiança de sua esposa, mas também a alma da própria família. As infidelidades eram um reflexo da podridão interior, da culpa que ele carregava silenciosamente, por ter sido um dos que financiaram o massacre da comunidade cigana. Quando ele morreu, os rumores sobre suas amantes se espalharam pela cidade como um veneno. E como uma árvore envenenada, sua mãe começou a definhar, se fechando dentro de casa, consumida pela tristeza e pela vergonha. Aquela mulher altiva que antes defendia Eduardo sem remorso, foi consumida pela dor de sua própria negação, até que lentamente a morte a levou. Kátia, parada diante das chamas, sentia o calor das lágrimas escorrendo por seu rosto. Cada estalo do fogo parecia um lembrete cruel dos pecados de seu pai, como se o som fosse um eco distante das vidas tiradas para que a fortuna da família prosperasse. As lágrimas não eram apenas por causa do fogo que consumia o sítio, mas pelo fardo que ela sempre soube que teria de carregar. Ela sabia profundamente em seu coração que mais cedo ou mais tarde seria sua vez de pagar a conta. A maldição que acompanhava o nome Lemos, o preço de todas aquelas vidas roubadas, não pouparia ninguém. Seu pai pode ter sido responsável pelo pecado original, mas a punição seria repartida entre todos eles. E Kátia sentia que estava cada vez mais perto de ser sua vez. Limpando o rosto com a palma da mão, Kátia respirou fundo. A dor ainda estava ali, pulsando dentro dela, mas ela se recusava a ser dominada por isso. Desde cedo aprendera a resistir, a manter-se firme em meio à tempestade. Aquela não seria diferente. Voltou ao carro, o calor das chamas ainda brilhando em sua memória. Enquanto dirigia, os pensamentos se misturavam com as sombras da estrada. Mais à frente, ela parou o carro, onde vira os lobisomens entrar na mata, desaparecendo entre as árvores. A mente de Kátia começou a questionar-se. E se Corisco estivesse vivo? Talvez aquelas criaturas estivessem seguindo. Os homens transformados em bestas, vivendo sob o jugo de Corisco por tanto tempo. Mas e se houvesse uma fagulha de esperança? Talvez ele ainda estivesse em algum lugar, perdido no caos que ele próprio ajudou a criar. Mesmo assim, algo dentro dela insistia em um sentimento mais profundo. Uma necessidade de voltar ali, de entender melhor o que havia se passado. Eles, os lobisomens, poderiam ser monstros agora, mas eram antes de tudo homens, vítimas de uma maldição que eles não escolheram
escravos de um destino forjado pelo poder e pela ganância de outros. Como seres humanos merecem uma chance, algo para se apegar, um gesto de compaixão. Esse era o peso da maldição que recai sobre tantos, inclusive sobre ela. Kátia sabia que não poderia simplesmente ignorar isso. Ao ligar o carro, sua decisão já estava tomada. Ela voltaria, mesmo que fosse perigoso, mesmo que os riscos fossem altos. Ela não se perdoaria se deixasse aqueles homens à própria sorte, abandonados em um mundo que provavelmente os considerava apenas feras. Desde que herdara a fazenda, Kátia dedicou sua vida ao desapego, a renunciar à fortuna e à opulência que carregava o peso do sangue inocente. Cada centavo, cada pedaço de terra foi revertido para ajudar os menos favorecidos, para tentar amenizar a culpa que ela sentia, mesmo que indiretamente pelos crimes do passado. Agora ela sabia que não poderia ser diferente. Aqueles lobisomens não eram diferentes dos outros que ela ajudara ao longo dos anos. Eles também precisavam de algo, de uma chance de redenção, de humanidade. Mesmo que a sociedade os visse como monstros, Kátia via o que estava por trás da maldição. Havia dor, havia um passado e havia, ainda que pequena, uma possibilidade de salvação. Enquanto o carro desaparecia na estrada, Kátia se mantinha firme em sua decisão. Embora soubesse que estava se envolvendo em algo muito maior do que apenas a destruição do sítio, para ela, aquela era uma tentativa de equilibrar a balança. Uma forma de mitigar o mal causado por seu pai. As feras, por mais aterrorizantes que fossem, eram vítimas, e assim como as outras pessoas que cruzaram seu caminho, precisavam de ajuda. Era seu jeito de tentar reparar os pecados que não eram diretamente seus, mas que pesavam sobre seus ombros como uma maldição familiar. Mulo, emergindo das sombras da mata, observava o veículo se afastar, até desaparecer numa curva. O espírito ancestral, implacável em suas punições, não tinha piedade ao cobrar o preço pelo sangue derramado injustamente. A família Lemos, com suas terras e riquezas manchadas, estava marcada para pagar pelos crimes cometidos no passado. Ele não esqueceria e nem deixaria impune. Contudo, Kátia era diferente. Algo nela o fazia hesitar em aplicar sobre ela a mesma sentença que reservava aos outros. Desde o momento em que a viu pela primeira vez, Mulo a observava com atenção. Lembrava-se de quando cruzaram o caminho de Kátia disfarçado de cigano. Ela não recuou, nem demonstrou o preconceito que ele estava acostumado a encontrar. Pelo contrário, tratou-o com respeito e até lhe ofereceu um sorriso sincero. Aquela pequena demonstração de humanidade ficou gravada em sua mente. Kátia não se importava com a aparência, cheiros ou origens. E isso a destacava dos demais. Mulo sentiu uma mistura estranha de fascínio e cautela em relação a ela. Havia bondade na mulher, algo que ele não encontrava facilmente nos descendentes daqueles que derramaram o sangue do seu povo. Porém, sua missão era cobrar justiça, e ele sabia que os Lemos ainda tinham muito que pagar. A questão era, até onde a compaixão de Kátia poderia protegê-la? Enquanto ele se dissipava de volta nas sombras, Mulo refletia sobre o destino daquela mulher. Ele era cruel, sim, mas também justo. E algo lhe dizia que Kátia Lemos, apesar do legado sombrio que carregava, não merecia o mesmo fim que os outros. Na manhã seguinte, a cidade fervilhava de inquietação. O rádio e a televisão não falavam de outra coisa. O sítio de Curisco destruído pelo fogo e a morte misteriosa do velho feiticeiro. A tensão no ar era palpável e as conversas nas ruas carregavam o peso do medo e da curiosidade. Enquanto o caos tomava conta de Pires do Rio,
Na fazenda dos Lemos, Kátia trabalhava em silêncio na cozinha, preparando as marmitas para distribuir entre os mais necessitados. Uma rotina que ela adotara como uma forma de expiação. Cada gesto seu era contido, quase mecânico, refletindo a aceitação daquilo que ela sabia estar por vir. Célia, sua ajudante, mexia-se inquieta pelo ambiente, os olhos arregalados fixos na televisão, onde o apresentador relatava os últimos acontecimentos com um ar sombrio. Ela estava abalada pela notícia e ainda mais perturbada pela aparente indiferença de Kátia, que parecia distante, alheia ao pânico que se espalhava pela cidade. Incapaz de conter sua curiosidade e sentindo-se cada vez mais desconfortável com o silêncio pesado que pairava entre elas, Célia finalmente arriscou uma pergunta. Dona Kátia, o que a senhora acha de tudo isso? A voz dela vacilou, carregada de hesitação. Primeiro foram os Rodrigues e agora o velho Curisco. O que acha que está acontecendo? Kátia parou, a faca que usava para cortar os alimentos pousando suavemente sobre a mesa. Ela ergueu o olhar frio e distante, fixando-o em Célia. A intensidade daquele olhar fez um calafrio percorrer a espinha da empregada. As palavras de Kátia, quando vieram, foram duras e carregadas de um amargor antigo, quase ensaiadas, como se as tivesse mantido guardadas por anos. Acho que é a conta chegando para todos os que participaram do massacre dos ciganos. A voz dela era firme, mas sem emoção, como quem anuncia um fato incontestável. E se prepare, Célia. Com a nossa fazenda não será diferente. Meu pai plantou esse mal, e agora nós vamos colher. Célia sentiu o impacto das palavras como uma bofetada. Sua mão instintivamente subiu para fazer o sinal da cruz, enquanto seus olhos buscavam alguma explicação. O medo estava claro em seu rosto, e ela mal conseguia processar a tranquilidade com que Kátia falava algo tão terrível. Era como se ela estivesse aceitando um destino do qual Célia queria desesperadamente fugir. A senhora fala isso com tanta tranquilidade, Célia murmurou ainda incrédula. Não está preocupada? Kátia respirou fundo, desviando o olhar por um momento, como se pesasse o fardo que carregava. Quando respondeu, sua voz era mais suave, mas ainda cheia de uma resignação que assustava mais do que confortava. Estou resignada, Célia. Minha falecida avó me preparou para esse dia. Kátia parou, sentindo o peso da memória em suas palavras. Os olhos de sua avó, cansados e cheios de tristeza, vieram à sua mente. Uma injustiça como aquela não passa despercebida sem uma reparação justa. Mulheres, idosos e crianças foram mortos sem piedade, e suas terras manchadas de sangue enriqueceram seus algozes, e um deles foi meu pai. Célia estremeceu, as palavras da patroa reverberando dentro dela como um aviso de algo terrível que estava por vir. Ela murmurou uma prece, o coração acelerado e o suor frio escorrendo pela nuca. Como poderia viver sob aquela sombra, sabendo que o pior estava à espreita? Kátia, vendo o medo claro nos olhos de Célia, tentou dar algum alívio, embora no fundo de seu ser soubesse que talvez fosse inútil. Agradeça a Virgem, disse ela, a voz baixa, mas cheia de uma amarga aceitação. Se sairmos viva depois dessa reparação. O silêncio voltou à cozinha, mas desta vez era carregado de uma tensão quase sufocante. Célia, nervosa, continuou a trabalhar, mas as mãos tremiam e o coração palpitava em seu peito. A certeza de que algo sombrio e inevitável estava se aproximando pairava no ar como um presságio de destruição, e ela não podia deixar de se perguntar quanto tempo ainda tinham antes que a maldição dos Lemos finalmente os alcançasse. O silêncio que seguiu as palavras de Kátia pairava na cozinha, como uma neblina espessa, quase sufocante. Célia, absorvida pelo que ouvira,
Sentiu um peso crescer dentro de si. A ideia da maldição que assombrava a família Lemos a deixava inquieta. Ela era apenas uma funcionária, uma simples mulher que seguira os passos da mãe cuidando da casa e de Kátia. Nunca fora diretamente envolvida nos pecados cometidos, mas seria cúmplice por associação? A família dela havia servido os Lemos por gerações. Se a maldição de fato existisse, ela estaria igualmente condenada? Esses pensamentos pulsavam em sua mente, fazendo o ar ao seu redor parecer mais denso. E antes que pudesse processar completamente seus temores, a porta dos fundos rangeu, anunciando a entrada de Aristeu, o capataz de confiança de Kátia. Um homem marcado pelo tempo e pelas experiências no campo. Com o rosto enrugado e a postura curvada, ele carregava consigo uma serenidade que contrastava com o ambiente tenso da cozinha. "Bom dia, senhora Lemos." "Bom dia, Celinha." Cumprimentou ele com seu habitual tom respeitoso. "Senhora, já posso levar as marmitas?" Kátia ergueu os olhos para ele, seu semblante ainda firme, mas com a sombra dos pensamentos recentes obscurecendo o olhar. "Bom dia, Aristeu," respondeu ela, voltando-se para ele enquanto terminava de fechar as marmitas. "Já estou terminando. E as roupas, você conseguiu?" Aristeu, sempre diligente, acenou afirmativamente. "Sim, senhora Lemos. Alguns peões cederam roupas velhas e botinas também. Mas..." Ele hesitou por um momento, como se pesasse a curiosidade contra o respeito que tinha pela patroa. "Para que a senhora quer tudo isso?" Kátia deu um leve suspiro, como se aquela pergunta a puxasse de volta ao presente. Virou-se para encarar o capataz, a expressão determinada, mas com um traço de cansaço nos olhos. "Vi algumas pessoas ontem, quando voltava para casa. Estão vivendo na mata sem nada. Precisam de roupas. Vou levar comida e ver se precisam de mais alguma coisa." Célia, que até então se mantinha em silêncio, sentiu o desconforto em seu peito crescer, como uma corrente de emoções confusas. Ela não conseguia ignorar o incômodo que lhe vinha das palavras de Kátia. O medo e o preconceito se misturavam, alimentados pela incerteza sobre o futuro e a sensação de que a patroa se envolvia em algo perigoso. Incapaz de se conter, ela disparou, a voz carregada de preocupação e uma pontada de recriminação. "A senhora não tem medo de se meter com essa gente?" As palavras escaparam de sua boca antes que ela pudesse pensar melhor nelas. "Não tem medo deles de fazerem mal? Afinal, são um monte de vagabundos sem nada a perder, que já estão acostumados a essa vida e não caçam um a fazer porque tem gente como a senhora que os ajuda." A tensão no ar aumentou no mesmo instante. As palavras de Célia ressoaram como um soco, carregadas de preconceito e medo. Kátia, até então serena, franziu a testa, incomodada pela dureza das palavras. O desconforto cresceu dentro dela, e seu olhar antes distante se tornou penetrante e firme. A tensão era evidente, e Aristeu, percebendo a mudança no ar, permaneceu imóvel, observando em silêncio. Kátia, com o olhar firme e quase desafiador, encarou Célia por alguns segundos, deixando o desconforto da empregada crescer sob aquele silêncio carregado. Quando finalmente falou, sua voz era fria, mas firme, refletindo uma convicção que não podia ser abalada. "Eles são como os ciganos que costumavam perambular pela cidade, Célia," disse Kátia, as palavras carregadas de uma amargura latente. Ela via mais do que as aparências, e a comparação não era feita levianamente. Pessoas que eram tratadas com esse mesmo preconceito que você está demonstrando agora. Célia recuou levemente, o rosto ficando vermelho de vergonha, mas o medo e a incompreensão ainda brilhavam em seus olhos. "Acha que alguém vai dar emprego para eles sendo o que são?" continuou Kátia, sem quebrar o olhar firme.
Você acha que eles estão lá porque querem ou porque não têm outra escolha? O silêncio que se seguiu foi quase tão denso quanto o anterior, mas dessa vez carregava uma carga emocional diferente. Célia, atordoada pela resposta, sentiu o peso da repreensão em cada palavra de Kátia. O medo ainda palpitava em seu peito, mas agora misturado à vergonha de ter expressado algo tão mesquinho. Aristeu, percebendo que era melhor não prolongar o momento, pigarreou levemente e perguntou de maneira prática: "Então, senhora Lemos, devo levar as marmitas e as roupas para o carro?" Kátia assentiu, a tensão em seus ombros começando a se dissipar, mas o desconforto em sua alma permanecendo firme. "Sim, Aristeu, eu mesma vou levá-las." E enquanto Aristeu saía para organizar as coisas, Célia permanecia parada, sem palavras, com o eco da discussão ainda reverberando em sua mente. A tensão na cozinha finalmente começou a se dissipar, mas uma sensação de incerteza e inquietude permaneceu, pendendo como uma nuvem sobre todos. O silêncio que tomou conta da cozinha após as palavras de Kátia era denso, carregado de emoções não ditas. Célia, sentada à mesa, sentia o peso da culpa crescer dentro dela. Ela sabia lá no fundo que as palavras de Kátia eram verdadeiras, que aquelas pessoas não estavam ali por escolha. Mas o medo do desconhecido e dos possíveis perigos que eles poderiam representar a assombravam. Seus pensamentos eram um emaranhado de receios, preconceitos e constante preocupação com o que o futuro reservava para a fazenda. Kátia, por sua vez, mantinha-se firme, o rosto sereno, mas carregando um peso invisível. As responsabilidades herdadas de sua família, a maldição que pairava sobre suas terras e agora a possibilidade de oferecer uma nova chance àquelas pessoas pesavam sobre seus ombros. Ela sabia que ajudar os homens escondidos na mata poderia ser perigoso, mas não se deixaria dominar pelo medo. A determinação queimava em seu peito, uma chama silenciosa que não se apagava facilmente. Foi então que Aristeu, que havia voltado para ajudá-la com as marmitas, um homem sempre pragmático e de poucas palavras, propôs uma solução que poderia acalmar um pouco daquela tensão. "E por que a senhora não oferece emprego para eles?" sugeriu o capataz, com a voz baixa mas firme. "Estamos precisando de gente para lidar com o gado e com a plantação de milho. Seria uma forma de dar abrigo, roupas e comida para eles, e até um dinheiro pelo trabalho. Perdemos metade dos nossos peões para o Coronel Coutinho e outros para o Coronel Aragão. Nossa fazenda, por pouco, não está abandonada. Seria bom para eles e para a senhora." Kátia permanecia imóvel, absorvendo cada palavra. Aristeu raramente se intrometia em suas decisões, mas dessa vez suas palavras fizeram eco na mente dela. Oferecer emprego àquelas pessoas parecia de fato uma solução sensata e justa, e não apenas por ser uma maneira de preencher a falta de trabalhadores, mas também porque aliviaria um pouco do peso que carregava, por causa das injustiças cometidas por sua família no passado. Kátia sabia que dar uma nova chance àquelas almas perdidas seria, de certa forma, uma forma de redenção. Ela olhou para o capataz, ponderando profundamente. A ideia de estender a mão àqueles que, como os ciganos, foram marginalizados pelo sistema, parecia trazer um alívio silencioso. Sua avó, mulher de princípios, sempre a ensinara a agir com justiça, mesmo quando o mundo ao redor fosse injusto. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Kátia, quase como se tivesse encontrado um propósito maior no meio de todo aquele caos. Com a voz firme e uma convicção renovada, ela se virou para Aristeu. "É uma ótima ideia, Aristeu. Pois prepare os alojamentos. Hoje mesmo eu volto com novos empregados." A decisão foi tomada, e Célia, que sempre se preocupava com as atitudes ousadas da patroa, não pôde se conter. O desconforto que sentia misturado ao medo do desconhecido
a fez soltar a pergunta que estava na ponta da língua, sua voz carregada de incerteza e temor. Mas isso é loucura, dona Kátia. A senhora nem conhece a índole dessas pessoas. Kátia virou-se rapidamente. Seu olhar penetrante e sua resposta foi afiada, quase cortante. As palavras saíram como uma lâmina que não permitia hesitação. Mas foi você quem disse que se oferecesse trabalho, eles não iriam querer, e agora está pondo em alta a índole deles? Havia uma força no tom de Kátia, uma autoridade que calou Célia imediatamente. A ajudante, que sempre tivera uma relação de respeito e admiração pela patroa, agora sentia algo mais, um misto de receio e reverência. Sabia que uma vez que Kátia tomava uma decisão, não havia como fazê-la mudar de ideia. Célia baixou os olhos sentindo o peso do momento. Embora ainda carregasse suas preocupações, não podia negar a força inabalável que via nos olhos de Kátia. Era como se a patroa estivesse disposta a enfrentar qualquer coisa, até mesmo as consequências de um passado manchado de sangue, com a mesma determinação que sempre a guiara. O silêncio voltou a reinar na cozinha, mas desta vez não era apenas carregado de tensão. Havia uma sensação de propósito, de que algo maior estava prestes a acontecer.